Capítulo 461. Voltando ao domínio humano 5. The Author's POV. Fazia um tempo que eu não estava aqui. Olhando para a metrópole que era a cidade de Ashton, uma onda de nostalgia me invadiu. Realmente fazia um tempo desde que eu havia voltado ao domínio humano e tudo parecia estranho, desde os arranha-céus que cobriam cada centímetro da cidade até a atmosfera geral do lugar. Comparado a Enlow e Isanor, simplesmente parecia diferente. Após me separar de Douglas e alterar meu rosto com a máscara, minha primeira parada foi a casa dos meus pais. Bem, de certa forma, também poderia ser argumentado que esta era minha casa, já que eu não tinha realmente um lar próprio. Afinal, eu costumava viver nos dormitórios da Locke. Este deve ser o lugar, certo? Parando em frente a um grande edifício e conferindo novamente com o GPS do meu celular, entrei no prédio. O edifício em que eu estava entrando pertencia à Guilda dos Caçadores de Demônios e era o lugar que Amanda havia dado aos meus pais para garantir sua segurança. Ao entrar no prédio, pude entender por que Amanda decidirá trazê-los para cá. No momento em que pisei dentro do edifício, vários guardas bloquearam a porta, com seus níveis de classificação variando entre B-Rank até A-Rank. Não apenas isso, mas no momento em que apareceram, senti a presença de alguns lasers escaneando meu corpo de cima a baixo. Pare aí! Uma voz poderosa ecoou enquanto vários guardas vinham me cumprimentar na entrada. Era claro que, seja lá o que os feixes de laser fossem, eles conseguiram alertar os guardas sobre minha força, já que todos se aproximaram com expressões sérias no rosto. Por um momento, eu não soube como reagir à situação enquanto era lentamente cercado pelos guardas. Dando um passo à frente, um guarda musculoso, com um olhar afiado e uma postura séria, me examinou de cima a baixo. Declare seu nome e o motivo de sua entrada neste local. Observando o guarda à minha frente e sentindo sua aura, pensei secretamente. Ela não estava brincando quando disse que a segurança aqui era rigorosa. Em termos de tamanho e força, ele era comparável a Kimor. Colocando um sorriso educado, toquei meu rosto e entreguei minha identificação a ele. Estou aqui para encontrar minha família. No exato momento em que toquei meu rosto, ele se transformou na minha aparência normal, com cabelo e tudo, e surpresa apareceu no rosto do guarda enquanto ele apressadamente pegava meu cartão. Verificando-o, o guarda abaixou e levantou a cabeça várias vezes. Isso se repetiu por cerca de 1 minuto, e justo quando eu estava prestes a ficar irritado, a postura do guarda desmoronou enquanto ele murmurava fraco. Eu sou realmente você. Ai. Seguindo suas palavras, ele, junto com os outros guardas, rapidamente se aproximou de mim. Sou seu grande fã. Aquela luta foi incrível. Eu a assisti várias vezes. A forma como você fez aqueles bastardos arrogantes saberem seu lugar. Sobrecarregado pelos olhares que os guardas estavam me dando, fiquei um pouco confuso e dei um passo para trás. Que diabos está acontecendo? A maneira como eles me olhavam parecia a de fãs diante de sua celebridade favorita. Embora eu tenha originalmente esperado tal reação após minha performance na conferência, não esperava que fosse tão longe. Eu estava acostumado a ser ignorado e a ficar em segundo plano, mas essa mudança repentina me pegou de surpresa. Eu sabia que isso ia acontecer. Antes que eu pudesse fazer algo sobre a situação, uma voz nítida e cansada soou atrás de mim. Reconheci instantaneamente de quem era a voz ao virar a cabeça com alegria. Minha salvadora finalmente havia chegado. Amanda. Sim. Parada na entrada do edifício, vestindo uma camisa azul simples e uma camiseta branca, o cabelo de Amanda, que estava preso em um rabo de cavalo, balançava de um lado para o outro enquanto ela se aproximava de mim. Olhando para ela vindo em minha direção, tive que admitir que, embora ela estivesse usando roupa simples, isso não escondia sua beleza estonteante, que rapidamente hipnotizou todos os guardas presentes. Sem se importar com os olhares e parando ao meu lado, Amanda lançou um olhar desaprovador aos guardas que estavam me cercando. Não estou pagando dezenas de milhões de U por mês só para vocês ficarem aí babando por ele. Voltem rapidamente aos seus postos. Sim, senhora. Ouvindo as palavras de Amanda, todos os guardas rapidamente abaixaram a cabeça e pediram desculpas. Em seguida, devolvendo meu cartão de identificação, todos retornaram aos seus postos regulares. Assim que os guardas desapareceram, Amanda suspirou. Você precisa ser mais cuidadoso. Depois do que você fez na conferência, seu nome não é mais desconhecido, você agora é uma das pessoas mais famosas do domínio humano. Seu rosto é bastante reconhecível. Tocando meu rosto, murmurei suavemente. É mesmo? Sim.
Amanda balançou a cabeça antes de começar a caminhar em direção ao fundo do edifício. Naturalmente, eu a segui. Parando em frente ao elevador, Amanda pressionou o botão e o chamou. Com um pequeno sininho, o botão acendeu. Retirando a mão, Amanda se virou para me olhar. Quando você chegou? Agora há pouco. E você? Esta manhã. Entendi. Isso fazia sentido. Como eu tive que esperar Gervis me dar a lágrima élfica, além de esperar Douglas terminar suas tarefas, retornei ao domínio humano em um horário muito mais tarde que os outros. Olhei em volta e perguntei: e sua mãe? Ela já está se estabelecendo em casa. Pausei. Por um momento vi suas sobrancelhas tremerem. Foi muito sutil e quase imperceptível. Por um momento, pensei que tinha visto errado, mas suas próximas palavras me fizeram entender que eu realmente tinha visto certo, pois seu rosto se desfez ligeiramente. Ela também já conheceu a Nola. Meus olhos se abriram amplamente ao ouvir isso. Ela já conheceu a Nola. Sim, nós moramos no mesmo andar, afinal. Vamos parar de falar sobre a reação dela. Tão ruim assim? Sim, e eu também a conheci. Ela está muito animada para te ver. Um sorriso surgiu em meu rosto ao ouvir isso. Com um forte sininho, as portas do elevador se abriram e rapidamente entramos. Apertando o botão do andar superior, o elevador logo se fechou e senti uma pressão subindo debaixo dos meus pés. Sem me importar com isso, minhas sobrancelhas se franziram repentinamente enquanto eu pensava. Espere, você já contou a ela que eu estou vindo? Sim. Amanda inclinou a cabeça e me lançou um olhar de "e daí?". Minha boca se contraiu ao ver isso. E aqui estava eu tentando surpreendê-la. Bem, em retrospectiva, isso foi para o melhor. Afinal, fazia bastante tempo desde que eu a vi pela última vez. A memória de uma criança é curta e ela poderia já ter esquecido de mim. Saber que ela estava animada com minha chegada me deixou mais tranquilo. O prédio tinha um total de 200 andares, e não levou nem meio minuto para chegarmos ao andar superior. Assim que as portas se abriram, segui Amanda para fora do elevador. A caminhada não foi longa. Como o andar superior era reservado para os hóspedes mais premium, havia apenas alguns quartos. Aqui estamos. Parando em frente a uma grande porta, meu coração disparou sem que eu percebesse. Fechando os olhos, rapidamente me recompus. Não havia necessidade de eu ficar nervoso. Eu estava prestes a encontrar meus pais. Não era nada ameaçador nem nada do tipo. Na verdade, eu nem estava nervoso quando planejava me infiltrar na Inferno, uma organização ainda maior que a Monolith, porque eu estaria nervoso agora e não naquela época. No meio de eu tentando me convencer de que não estava nervoso, Amanda estendeu a mão e a colocou ao lado da porta. Com um sutil clique a porta foi destrancada. Então, colocando a mão na maçaneta, Amanda abriu a porta. Com um sorriso no rosto, ela se virou para mim e disse: "Não há necessidade de ficar nervoso, eles já estão esperando." Mas nem meio caminho em sua frase, sua boca congelou. Em seguida, com um pequeno sovoz, algo passou por nós enquanto uma voz suave e alegre ecoava no ar. Isso. Observando a cena diante de mim assim que a porta se abriu, minha boca se contraiu enquanto eu tinha dificuldades para processar o que estava acontecendo. Parada no meio da sala, com um suave brilho laranja envolvendo seu corpo, Mônica levantou a mão para o ar. Flutuando estava Nola, que usava um adorável vestido vermelho de uma peça com bolinhas brancas. Observando Mônica, Nola riu incontrolavelmente. Mais. Observando Nola flutuando à sua frente, o sorriso de Mônica se alargou. "Você quer ir mais rápido, Nola?" Nola fechou os punhos e balançou a cabeça repetidamente. "Mais rápido." Ok, aqui vamos nós. Com um sorriso satisfeito no rosto, o brilho ao redor do corpo de Mônica se intensificou e o corpo de Nola disparou. A voz de Nola ecoou por toda a casa enquanto seu corpo voava por todos os lugares. Observando a cena diante de mim, abri e fechei a boca repetidamente. Pela primeira vez em muito tempo, fiquei tão sem palavras que senti minha boca pendurada até o fundo do meu pescoço. Que diabos está acontecendo? Para complicar ainda mais, sentados no outro lado da sala estavam meus pais, junto com algumas caras conhecidas. Dona e a mãe da Amanda. Elas pareciam estar completamente bem com o fato de Nola estar voando pela sala.
A voz alegre de Nola ecoou novamente pela sala enquanto seu corpo zigue-zagueava por todos os cantos. Com uma expressão sem vida, Amanda balançou a cabeça e disse com simpatia: Eu era como você esta manhã. Estou tentando. Oh, Ren, você finalmente chegou. Cortando minha fala no meio da frase, a voz aguda de Mônica soou. Seguindo suas palavras, todos finalmente perceberam minha presença e o corpo de Nola parou no ar. Irmão! Ela gritou alegremente enquanto estendia as duas mãos. Antes que eu pudesse reagir, o corpo de Nola disparou em minha direção. Foi. Surpreendido, meus olhos se abriram amplamente e o corpo de Nola colidiu contra meu peito, tirando o ar de mim. Aig! Felizmente, consegui pegar Nola, que se aconchegou em meu peito como um filhote que não via seu dono há anos. Irmão! 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 Ela gritou repetidamente enquanto seu corpo se agarrava a mim. Abaixando a cabeça e olhando para ela, um sorriso suave apareceu em meu rosto. Estendendo a mão, acariciei sua cabecinha pequena. Estou de volta. Você sentiu minha falta? Eu te vi na TV. Tão legal. Meu irmão é o mais legal. É mesmo. Ouvindo suas palavras de elogio, sem perceber, o sorriso em meu rosto se alargou. Para ser sincero, foi bom ser elogiado por ela. Enquanto Nola ainda se aninhava em meus braços, de repente ouvi a voz da minha mãe vindo de longe. Oh meu Deus, Nola, seu irmão está cansado, não se agarre tanto a ele. Levantando-se de seu assento, ela rapidamente se aproximou de nós e agarrou Nola pelas axilas, tentando tirá-la dos meus braços. Não! Entretanto, o aperto de Nola era forte. Agarrando meu corpo como um polvo, ela se recusou a soltar. Nola, solte agora. Não, ó. Infelizmente, apesar de todas as protestos de Nola, minha mãe se mostrou forte demais para Nola lidar, pois rapidamente a retirou de meus braços. Então, virando-se para Amanda, entregou Nola a ela. Amanda querida, você poderia me fazer um favor e segurá-la por um momento? Ok. Nodando a cabeça, Amanda pegou Nola em seus braços. Embora Nola quisesse protestar, sob o olhar da nossa mãe, ela só pôde obedecer. Vendo que Nola havia se acalmado, batendo as mãos com um olhar satisfeito no rosto, ela se virou para mim. Ok, minha vez. No momento em que suas palavras caíram, meus olhos se abriram amplamente. Merda! Out! Infelizmente, percebi suas intenções tarde demais. Antes que eu pudesse reagir, ela já havia disparado em minha direção e instantaneamente me envolveu em um abraço. Oh, Ren, meu querido filho! Sua mãe estava tão preocupada com você. Parando a cada poucos segundos, ela beliscava meu rosto e repetia as mesmas palavras. Olha como você cresceu. Oh, meu menino cresceu tanto. Debruçado sobre seus abraços e beijos constantes, um sorriso amargo apareceu em meu rosto. Para piorar a situação, enquanto minha mãe estava agarrada a mim, risadas e gargalhadas ecoavam por toda a sala enquanto todos me olhavam com pena nos olhos. Até Amanda, que normalmente nunca ria, estava rindo incontrolavelmente. Nunca antes em minha vida eu quis enterrar meu corpo tão profundamente sob a terra. Ok, querida, você pode se acalmar agora. Vindo em meu socorro, meu pai rapidamente chegou e deu um tapinha no ombro da minha mãe. Mais um pouquinho. Minha mãe protestou, mas meu pai balançou a cabeça. Você não disse antes. O Ren está cansado, deixe-o descansar um pouco. Tudo bem. Finalmente, após alguns segundos, ela finalmente me soltou. No entanto, ao soltar, pude ver uma expressão de profunda relutância em seu rosto. Livrando-me do abraço da minha mãe, olhei agradecido para meu pai. Obrigado. Sorrindo de volta, ele me deu um leve empurrão com a cabeça. Venha, sente-se conosco à mesa. Ao dizer isso, ele rapidamente levou minha mãe relutante em direção à mesa onde todos os outros estavam sentados. Amanda o seguiu. Levantando a cabeça e olhando para todos na sala, inclinei ligeiramente a cabeça e murmurei. Ok. Pela primeira vez em muito tempo. Eu me senti em paz. Capítulo 462. Fissura no céu e The Autor's POV. Dentro de um vazio totalmente negro. Com os olhos fechados, uma figura que lembrava um humano estava sentada no meio do vazio. Ele tinha cabelos brancos cinzentos e um olhar frio e implacável que gelava qualquer um que olhasse em sua direção. Sentado de pernas cruzadas no meio do vazio, os olhos da figura estavam fechados. Por um período de tempo desconhecido,
A figura permaneceu sentada sem mover um único músculo do corpo. Se não fosse pelo movimento rítmico de seu peito, alguém poderia facilmente confundi-lo com um morto. Quanto tempo se passou desde então, ninguém poderia dizer, pois o conceito de tempo havia se tornado nulo naquele vazio negro. Movimento. Com um pequeno movimento, os olhos da figura de repente se moveram. Seguindo o primeiro movimento, veio o segundo, e antes que muito tempo passasse, os olhos da figura se abriram de repente, revelando duas pupilas vermelhas como sangue. Piscaram algumas vezes, e a área ao redor da figura de repente congelou. Olhando ao redor, a figura tinha uma expressão apática e fria no rosto. Então, seus lábios se curvaram para cima enquanto ele lentamente abria a boca. Você se enfraqueceu, não foi? Flutuando pelo vazio estava a voz fria, porém arrogante da figura. Um profundo frio permeou o lugar enquanto a figura lentamente se levantava. Observando seus arredores, a figura fechou os olhos e levantou a mão. Com um simples movimento de sua mão, o espaço à sua frente se rasgou. Craque! Uma vez que o espaço se rasgou, criando uma pequena fissura na estrutura do espaço à sua frente, uma cena chocante foi revelada atrás dela. Mais de 30 figuras diferentes estavam atrás de uma grande esfera em forma de favo de mel que atualmente cercava a figura de cabelo branco. Cada figura emitia uma pressão tremenda que fazia o ambiente se distorcer com sua mera respiração. Olhando para as figuras que estavam atrás da esfera, o indivíduo de cabelos brancos cinzentos sorriu. Que recepção interessante! A figura murmurou antes de fechar os olhos e dar um passo em direção à fissura. Antes de entrar na fissura, ele murmurou mais algumas palavras. Parece que os dois já despertaram parcialmente. É hora de eu fazer minha parte. Asterisco, asterisco, asterisco. Bem-vindo de volta. Parabéns pela sua vitória. Sua performance foi incrível. No momento em que Kevin entrou na sede da União, foi instantaneamente recebido por seus colegas, que o elogiaram e aplaudiram por suas conquistas na conferência. Ninguém mencionou sua derrota para Ren, mas isso era compreensível. Kevin fazia parte da União, enquanto Ren não. Além disso, Kevin era estrela em ascensão da União, ninguém queria se indispor com ele. Com um sorriso calmo no rosto, Kevin agradeceu a todos que o elogiaram. Ele já estava preparado para tal cenário e, portanto, não estava nem um pouco desconcertado. Obrigado, obrigado. Depois de agradecer a todos, Kevin rapidamente se dirigiu ao vestiário. Hoje, ele tinha a tarefa de entrar em um calabouço com outro pequeno grupo da União. Era uma missão simples de reconhecimento. Com a União possuindo mais de 1000 calabouços diferentes, de vez em quando era necessário fazer uma pequena verificação para ver se algum demônio havia se infiltrado ou se o calabouço ainda estava estável. Ao chegar ao vestiário, Kevin abriu seu armário designado e retirou um traje especial. Ele rapidamente o vestiu. O traje era feito da pele de uma besta rara que só podia ser encontrada nos arredores do domínio humano e tinha que ser pessoalmente caçada. O que tornava a pele tão especial eram suas propriedades que permitiam absorver 10% do dano infligido por um indivíduo rank A. Não parecia muito, mas para Kevin, essa quantidade poderia potencialmente salvar sua vida. Enquanto vestia o traje, ele pensou secretamente consigo mesmo. Mesmo que eu tenha vencido a competição, eles só me deram alguns dias de descanso. Que ingratos! Nem mesmo se passaram alguns dias desde seu retorno ao domínio humano e a União o forçou a ir nessa pequena excursão. Ele estava honestamente bastante cansado, mas um trabalho é um trabalho, e assim. Fechando a parte de trás do traje, Kevin saiu calmamente do vestiário. Então, virando à direita do cômodo, Kevin se dirigiu a uma sala especial onde várias pessoas já o aguardavam, todas vestindo trajes semelhantes ao seu. Ao chegar à sala, Kevin olhou para os outros e perguntou solenemente: todos já estão reunidos? Com as costas retas, todos os recrutas gritaram simultaneamente: sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Bom. Kevin acenou com a cabeça em satisfação ao ver isso. Estendendo a mão, Kevin pediu: me deem o relatório sobre o calabouço. Sim, senhor. Dando um passo à frente, uma jovem com longos cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e figura corpulenta entregou a Kevin um pequeno tablet. Obrigado. Recebendo o tablet da menina com um sorriso educado, Kevin rapidamente analisou as informações escritas no tablet. Calabouço de Rank B, chamada de As de Ous. Deslizando para a direita no tablet, ele leu os detalhes do calabouço em voz alta. O calabouço é um calabouço do tipo terreno.
Seu cenário é nas pradarias do reino demoníaco, e os monstros que podem ser encontrados no calabouço são o Mongslov, Kobarveb, Escorpião Ascentiatic. Enquanto Kevin lia a lista de monstros encontrados dentro do calabouço, suas sobrancelhas não puderam deixar de franzir. Esse calabouço é muito mais difícil do que eu havia imaginado. Foi só agora que ele analisou a lista que Kevin percebeu que o calabouço ao qual havia sido designado estava na faixa mais alta dos calabouços de rank B. Em termos de perigo, esse calabouço poderia até rivalizar alguns calabouços de rank A. Certo, entendi a situação. Foi só depois de ler as informações mais algumas vezes que Kevin finalmente guardou o tablet e voltou sua atenção para os recrutas. Com uma expressão solene no rosto, ele olhou para todos os presentes. Não estou exatamente certo do porquê os chefes do departamento decidiram passar esta missão para nós, mas pela LHM. No meio de seu discurso, os olhos de Kevin de repente se contraíram enquanto a sala inteira começava a tremer descontroladamente. Rumble, rumble. O que está acontecendo? Um terremoto. No exato momento em que o tremor aconteceu, todos dentro da sala ficaram alarmados e se seguraram em algo para se manterem estáveis. Segurando o lado do portal, Kevin também se perguntava o que tinha acontecido. Canalizando mana dentro de seu corpo, ele manteve seu corpo ereto e olhou ao redor da sala, maravilhado. No entanto, antes que ele pudesse até mesmo processar tudo, um baixo zumbido soou dentro de sua cabeça enquanto múltiplos rótulos vermelhos se materializavam à sua frente, surpreendendo-o completamente. O que? Didi. Aviso. 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 Igual. Ascensão do Rei Demônio. 5 anos, 8 meses, 2 dias, 57 segundos. Igual. Olhando para a interface do sistema à sua frente, a boca de Kevin ficou aberta enquanto sua mente se esvaziava completamente. O que está acontecendo? Tudo aconteceu tão rápido e de forma inesperada que levou tempo para ele entender o que a mensagem significava, e quando ele fez, seus olhos se abriram amplamente e um xingamento escapou de sua boca. Droga! Foi nesse momento que Kevin entendeu que algo terrível deveria ter acontecido. Asterisco. Tchau, Nola. Tchau, irmão. Deixando Nola na escola, despedi-me dela com um sorriso no rosto. Depois de passar os últimos dias com ela e minha família, me senti muito mais relaxado. Como havia ficado longe dela e dos meus pais por muito tempo, havia muito que eu precisava colocar em dia com eles. Durante os dias em que voltei, passei a maior parte do tempo em casa, conversando com eles. A partir daí, pude aprender muitas coisas novas, como o fato de que Nola agora estava no jardim de infância e que meus pais já não estavam mais endividados. Na verdade, com o mundo agora sabendo da minha identidade, eles receberam múltiplos contratos de patrocínio de grandes conglomerados, na esperança de tentar se colocar do lado deles. Eu originalmente pensei que isso era uma boa oportunidade para eles, no entanto, parecia que os dois estavam satisfeitos com o que tinham e recusaram todas as ofertas que surgiram. Apesar de eu ter dito a eles que estava tudo bem aceitarem as ofertas, eles se recusaram categoricamente, e assim, encolhendo os ombros, só pude aceitar a decisão deles. Eu deveria provavelmente ir. Foi só depois que vi a figura de Nola desaparecer na escola que finalmente deixei o local. Clank. Dirigindo-me ao meu carro, assim que cheguei a alguns metros dele, a porta do carro se abriu lentamente. Em seguida, entrei rapidamente no carro e pisei no acelerador. Meu próximo destino era a sede do grupo. Fazia tempo que não me encontrava com os outros, e era hora de começar a fazer preparativos para o futuro. Além disso, eu precisava resolver alguns problemas. Principalmente, Everblood e os pais de Aaron. Agora que estava de volta ao domínio humano, decidi eliminar rapidamente todas as ameaças possíveis antes que elas chegassem até mim. Em vez de esperar que viessem até mim, a melhor decisão era atacá-los antes que tivessem a chance de me alcançar. Havia também um monólito, mas eles não eram uma organização que eu pudesse simplesmente mexer como quisesse. Eu ainda era fraco demais para lidar com eles. HM. Parando em frente a um semáforo, minhas sobrancelhas de repente se franziram. Olhando para o céu, vi uma horda de pássaros voando de maneira estranha. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, de repente senti uma flutuação estranha humana no ar. Girando a chave do carro, desliguei o motor e saí do veículo. Colocando a mão no topo do carro, olhei ao meu redor. Tudo parecia normal, mas diferente ao mesmo tempo. Era difícil de explicar, mas parecia que era calma antes da tempestade. Tump. Tump. Involuntariamente, meu coração começou a acelerar.
Rumble! Antes que eu pudesse entender o que estava sentindo, o chão começou a tremer e gritos assustados ecoaram por toda parte. Droga! Um xingamento escapou de minha boca enquanto eu canalizava o mana dentro do meu corpo e mantinha meus pés plantados no chão. Rumble, rumble! Conforme os segundos passavam, o chão começou a tremer ainda mais forte e as pessoas começaram a cair. Seus gritos de pânico ecoaram por todos os cantos da cidade, e os carros ao meu redor começaram a buzinar incontrolavelmente. CRA. Crack. Justo quando pensei que as coisas não poderiam piorar, meus ouvidos se agitaram ao ouvir o som de algo se rasgando. Levantando lentamente a cabeça, minhas pupilas instantaneamente se dilataram ao ver o céu se rasgar e uma enorme fenda aparecer no céu. Engolindo em seco, abri e fechei a boca repetidamente. Não pode ser, esse evento. Antes que eu pudesse terminar a frase, a fissura no céu se abriu ainda mais amplamente, e de repente, o mana no ar se espessou consideravelmente. Instantaneamente, os poros do meu corpo se abriram e meu corpo começou a absorver avidamente o mana no ar. Minha força, que vinha crescendo a um ritmo constante, aumentou 1 ou 2 níveis. Normalmente, eu teria ficado feliz com esse desenvolvimento, no entanto, eu estava longe de estar feliz. Pelo contrário, uma pesada solenidade envolveu meu corpo enquanto eu rapidamente voltava para o carro e ligava o motor. Apertando o acelerador, virei rapidamente e voltei em direção ao jardim de infância. Enquanto acelerava pelas ruas, não pude deixar de xingar repetidamente em voz alta. Droga, droga, droga. Capítulo 463. Fissura no céu e 2. The Author's POV. Screc. Com um grito estridente, o carro parou em frente ao jardim de infância da Nola e eu saí do veículo. Sem olhar para trás, segui rapidamente em direção ao jardim. Embora a situação não fosse exatamente perigosa, pois eu sabia o que estava acontecendo, decidi mesmo assim buscar Nola. Já não conseguia confiar plenamente nas minhas memórias. Estrondo! Ao entrar na área do jardim, vi alguns guardas na entrada, mas todos estavam tão ocupados olhando para o céu que não notaram minha presença enquanto eu rapidamente entrava. Qual é a sala da Nola? Navegando sem saber pelos corredores do prédio, olhei para os lados na esperança de ver Nola. Enquanto olhava ao redor, pude ouvir os gritos e as choradeiras apavoradas dos professores e alunos ecoando pelos corredores e salas de aula. Nola! Para minha sorte, não precisei procurar muito, pois logo encontrei Nola dentro de uma das salas, encolhida no chão com a cabeça coberta pelas mãos. Corri imediatamente até ela. Ao ouvir meu chamado, Nola se virou e estendeu as mãos para mim. Irmão! Estou aqui! Agarrando-a pelas axilas, a puxei para meu abraço e finalmente consegui me acalmar. Desde que ela estivesse bem, então tudo estava bem. Levantando a cabeça e olhando ao meu redor, franzi a testa. Havia mais de 20 outras crianças na sala, e todas pareciam apavoradas. Estrondo! Com outro estrondo, a sala balançou e as crianças começaram a chorar ainda mais. Nola, que estava segurando firme em mim, puxou a parte de trás da minha camisa e disse suavemente: Irmão, estou com medo. Está tudo bem, não é nada grave. Apenas um pequeno terremoto. Acariciando sua cabeça, rapidamente a tranquilizei de que tudo estava bem. Terremoto. Sim, apenas segure firme e nada vai acontecer. Inclinando a cabeça e olhando para Nola, sorri. Você não disse isso antes. O irmão é forte, não é? Parecendo convencida pelas minhas palavras, Nola aproximou o rosto do meu peito e fechou os olhos. Suspirei aliviado ao ver isso. Dando uma olhada nas crianças dentro da sala, fui em direção à professora que tentava acalmar todos. Devido ao que estava acontecendo, ela ainda não havia percebido minha presença. Andando em direção à professora, chamei-a suavemente. Com licença. Quem é você? Assustada, a professora pulou para trás. Inclinando a cabeça e mostrando o rosto da Nola, rapidamente tentei acalmá-la. Está tudo bem, eu sou o irmão dela. Então, olhando para os outros, disse rapidamente: Vocês não precisam entrar em pânico. É apenas um leve terremoto, deve passar em alguns minutos. O que vocês devem fazer é acalmar as crianças. O prédio foi reforçado com meios especiais, então não vai desabar com esse tipo de tremor. Se eu tivesse que estimar a intensidade do tremor, diria que seria comparável a um terremoto de magnitude 6.5. Era forte, mas não era algo que pudesse causar problemas ao prédio. Afinal, o edifício foi projetado para suportar até terremotos de magnitude 9.9,
que é a maior já registrada, mesmo quando ocorreu o primeiro cataclismo. Resumindo, essa situação não era perigosa. Enquanto dizia essas palavras, fiz questão de liberar uma onda da minha aura para tranquilizá-la de que eu era alguém confiável. Ok. Ouvindo minhas palavras e sentindo meu poder, a professora finalmente conseguiu se acalmar. Ela então rapidamente se pôs a ajudar todas as crianças a se acalmarem. Acenei com a cabeça ao ver isso. Então, com Nola ainda em meus braços, saí rapidamente do prédio. Como eu havia memorizado o caminho ao entrar, não levei muito tempo para sair do prédio. Chegando ao meu carro, abri a porta e deixei Nola sentar no banco da frente. Clipe. Prendendo o cinto de segurança, sentei no meu lugar e pisei no acelerador do carro. Meu destino atual era a sede dos mercenários. No momento, provavelmente era o lugar mais seguro para eu ir. Enquanto dirigia, olhei para a pequena tela que estava na frente do carro. Com a mão direita, toquei na tela e liguei para meus pais para garantir que estava tudo bem com eles. Da última vez que verifiquei, eles estavam em casa e, portanto, não deveriam estar muito preocupados com a situação. Mas ainda precisava confirmar. Rim. O telefone não tocou por muito tempo até que a voz apressada da minha mãe soou pelos alto-falantes do carro. Rim. Está tudo bem? Você está ok? A Nola está com você? Vendo como ela parecia apavorada, rapidamente tentei acalmá-la. Mãe, calma, está tudo bem. Estou com a Nola. Virando a cabeça, olhei para a Nola. Nola, diga oi para a mamãe. Oi, mamãe. Oh, graças a Deus, eu estava muito preocupada. Graças a Deus que vocês dois estão bem. Foi só depois que ela ouviu a voz da Nola que minha mãe se acalmou. Antes que pudesse continuar, rapidamente informei-a sobre meus planos. Mãe, vou levar a Nola para o meu trabalho. Achei que esse seria o lugar mais seguro para trazê-la, então você não precisa se preocupar conosco. Enquanto falava, notei de repente Nola inclinar a cabeça para longe dos alto-falantes. Estendendo a mão, abaixei o volume dos alto-falantes antes de continuar. Sobre a situação, é melhor vocês ficarem em casa nas próximas horas. A situação não é tão ruim quanto você pensa. Mas só por precaução, fique em casa com papai, ok? Como já tinha uma ideia do que estava acontecendo, sabia que a situação não era exatamente terrível. No entanto, caso algo acontecesse, ainda sugere que eles ficassem em casa durante o dia. Felizmente, minha mãe concordou prontamente com as minhas palavras e disse: ok, se você diz. Certifique-se de proteger a Nola, ok? Eu confio em você. Sim, não se preocupe. Olhando para Nola, que estava observando as ruas, repeti mais uma vez. Não se preocupe. Asterisco, asterisco, asterisco. O que está acontecendo? Levantando-se e olhando pela janela de seu apartamento, as sobrancelhas de Mônica se franziram. Dando um passo à frente, ela apareceu do lado de fora de seu prédio, levitando no ar. Seu cabelo laranja brilhante se movia suavemente para cima enquanto o vento soprava. Levantando a cabeça e olhando para a fissura no céu, suas sobrancelhas se entrelaçaram. Isso não parece bom, ela murmurou suavemente para si mesma. Embora não conseguisse entender bem o que estava acontecendo, sabia que a fissura no céu não era um bom sinal para o que estava por vir. Sua expressão rapidamente se tornou séria. HM. De cima, ela podia ouvir vagamente os gritos apavorados vindo de baixo da cidade. No entanto, tudo isso parecia surdo para ela quando uma sensação estranha percorreu seu corpo. O que está acontecendo? Levantando a mão, suas pupilas se dilataram ao encontrar milhões de partículas vermelhas brilhantes flutuando ao seu redor. Desviando a mão para a direita, ela observou enquanto as partículas vermelhas brilhantes passavam por sua mão como água. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, ao passar a mão pelas partículas, ela sentiu a mana dentro de seu corpo aumentar. Seus lábios secaram ao sentir isso. A mana no ar está se espessando. Antes que percebesse, as partículas vermelhas no ar ao seu redor se tornaram cada vez mais densas. Não demorou muito para que ela estivesse cercada pelas partículas vermelhas. Em vez de entrar em pânico, Mônica de repente fechou os olhos. Em seguida, algo extraordinário aconteceu. As partículas vermelhas brilhantes que flutuavam ao redor de Mônica pararam de repente. Então, como se Mônica fosse um aspirador, as partículas no ar dispararam em direção ao corpo dela como um funil. A cor ao redor do corpo de Mônica intensificou-se e seu cabelo disparou para cima. Com os olhos ainda fechados, uma luz brilhante como uma chama surgiu ao lado dos olhos de Mônica enquanto a área ao redor dela congelava.
Um som de zumbido reverberou no ar, e um funil vermelho se manifestou acima do corpo de Mônica. Isso persistiu por um período desconhecido de tempo antes que a cabeça de Mônica se arqueasse para cima e um pilar vermelho brilhante disparasse de seu corpo. No momento em que o pilar vermelho brilhante apareceu no ar, todos os indivíduos poderosos no domínio humano levantaram simultaneamente a cabeça e olharam em sua direção. Neste momento, todos sabiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Asterisco, asterisco, asterisco. Saindo correndo da sede da União, os passos de Kevin pararam assim que conseguiu ter uma visão clara do céu. Lá, ele viu o enorme rasgo no céu, e seu rosto não pôde deixar de se contorcer ao ver isso. O que diabos está acontecendo? Desde a mensagem do sistema até a fissura no céu, Kevin não tinha ideia do que estava acontecendo. No entanto, se tivesse que adivinhar, Kevin acreditava que isso de alguma forma tinha a ver com o Rei Demônio. Para o cronômetro diminuir de repente e isso acontecer, Kevin sabia que não era uma coincidência. O Rei Demônio definitivamente estava tramando algo. Seus dentes se apertaram ao pensar nisso. HM. Como Kevin estava muito distraído com seus pensamentos, foi somente depois de alguns minutos que notou algo estranho no mundo. Ou melhor, na mana no ar. A mana no ar. Diferente de Mônica, Kevin não conseguiu ver os psions individuais no ar, no entanto, não era burro. Ele definitivamente podia sentir que algo estava errado com a mana no ar. Fechando os olhos, Kevin rapidamente canalizou a mana do ar para seu corpo. Após alguns segundos, seus olhos se abriram amplamente. A mana no ar está mais densa. Se antes levava 1 hora para recuperar toda a sua mana, no momento, Kevin estimava que não levaria nem metade desse tempo. A mana no ar havia se tornado muito mais densa. Isso foi uma grata surpresa para ele. Não apenas significava que ele poderia lutar por mais tempo, mas também que poderia avançar mais rapidamente do que no passado. No entanto, Kevin não se alegrou por muito tempo. Embora o fato de a densidade da mana na Terra ter aumentado fosse algo bom para a humanidade como um todo, ele também sabia que isso era tão ruim quanto era bom. Se ao menos todos os humanos fossem bons. Agora, Kevin sabia que não era o único a perceber que a densidade da mana havia aumentado. Desde os membros da União até os membros do Monólito. Essa mudança repentina definitivamente ameaçava o equilíbrio do mundo. Quanto mais fortes as pessoas se tornavam, mais caos se espalhava, e a União teria muito mais dificuldade em manter a pouca ordem que o mundo tinha. Para Kevin, essa mudança não era ideal. Em vez disso, apenas servia para deixá-lo mais apreensivo em relação a toda a situação. Tirando Kevin de seus pensamentos, ele de repente sentiu uma enorme pressão vindo de longe. Virando a cabeça para olhar na direção de onde a pressão vinha, os olhos de Kevin se abriram amplamente ao encarar um enorme pilar laranja no céu. Isso! Olhando para o pilar laranja no céu, Kevin sentiu uma estranha sensação de familiaridade vindo dele. Não demorou muito para Kevin perceber de onde vinha essa sensação, pois sua cabeça se virou em choque. Essa impressão de mana familiar definitivamente pertence a Mônica. Não estava claro para ele a princípio, mas como a emissão de mana vindo do pilar à distância era tão enorme, Kevin conseguiu instantaneamente identificar a mana como sendo de Mônica. Ele havia estado com ela tempo suficiente para saber disso. Ela está prestes a avançar o rank SS-. Além disso, para seu choque, percebeu que a mana no ar estava rapidamente se direcionando em sua direção. Depois de ter avançado várias vezes no passado, Kevin estava bastante familiarizado com o processo e, portanto, após observar a direção de Mônica por mais alguns segundos, conseguiu rapidamente concluir que ela estava prestes a avançar o rank SS-. Assim que seus pensamentos pararam ali, seus punhos se cerraram secretamente. Finalmente, depois de muito tempo, a humanidade estava prestes a ganhar mais uma potência. Capítulo 464. Fissura no Céu 3. The Author's POV. 8h10 da manhã. Uma enorme fissura desconhecida apareceu de repente no céu. O que se seguiu foi um tremor intenso, semelhante ao de um terremoto de magnitude 6.5. 8h40 da manhã. Os tremores persistiram por um total de 30 minutos antes de parar. No momento, não há relatos de mortes, apenas algumas pessoas feridas. Não se sabe muito sobre a fissura no céu. 9h15 da manhã. Relatórios vindos da União afirmaram que tudo está sob controle e que aumentaram a vigilância na fissura no céu. 9h15 da manhã. Em uma reviravolta chocante, cientistas relataram que a densidade de mana do planeta aumentou em 3 vezes. Muitas pessoas que estavam presas no mesmo nível há anos de repente conseguiram avançar. 9h15 da manhã.
nosso mundo atingiu um novo ponto de virada. Clique. Desligando a projeção holográfica, Smausnak olhou solenemente para os outros reunidos na sala. No momento, todos estavam sentados em uma grande mesa de madeira montada em uma das salas do armazém. A sala era um espaço especial feito para situações de emergência. Assim que a fissura no céu apareceu, En e Ava entraram em pânico e estavam prestes a correr de volta para seus pais e família para garantir que estavam bem. No entanto, antes que pudessem sair, foram rapidamente parados por Ren, que ligou e pediu a todos que permanecessem no prédio. Antes que Ava e En pudessem protestar, ele também lhes disse que seus pais ficariam bem. Embora En e Ava quisessem protestar, como Ren foi quem falou e eles sabiam que ele geralmente estava certo nessas situações, obedeceram suas ordens. Dito isso, uma atmosfera de nervosismo e tensão permeava toda a sala, enquanto todos ainda estavam confusos sobre a repentina reviravolta dos acontecimentos. Dentre todos os presentes, a única que parecia estar um pouco menos preocupada com a situação era Angélica, que estava sentada na extremidade da mesa com os olhos fechados. Ao lado dela estava Ava. Ligando seu laptop e navegando pelos canais de informação, Smausnak pensou por um momento e levantou a cabeça. Angélica, você tem alguma ideia do que está acontecendo? A calma dela fez Smausnak pensar que ela sabia de algo. No entanto, parecia que ele havia avaliado errado, pois Angélica rapidamente o desmentiu. Não. A expressão de preocupação no rosto de Smausnak se aprofundou. Pinçando a tela de seu laptop, Smausnak examinou as imagens da fissura no céu, mas, não importa o quanto tentasse olhar, não conseguia entender o que estava acontecendo. Espero que Ren chegue logo. Realmente não estou gostando dessa situação. Olhando para as diferentes manchetes e títulos à sua frente, Smausnak balançou a cabeça. Essa situação o preocupava sem fim. Baixando a cabeça e verificando seu relógio, assim que Smausnak estava prestes a ligar para Ren, ele foi subitamente alertado da presença de alguém no armazém. Abrindo as câmeras e vendo que era Ren, Smausnak finalmente relaxou e fechou seu laptop. Graças a Deus ele está aqui. Asterisco, asterisco, asterisco. Clank. Entrando no armazém, com Nola ainda em meus braços, fui rapidamente em direção à sala de conferências. Se eles seguissem minhas instruções, todos deveriam estar lá no momento. E era exatamente como eu pensei. Assim que entrei na sala, encontrei todos já sentados, esperando por mim. Ao chegar, senti os olhares de todos voltados para mim, ou, para ser mais preciso, para Nola em meus braços. Fingi ignorar os olhares. Smausnak foi o primeiro a falar. Ou pelo menos tentou, mas eu rapidamente o interrompi. Ren, você. Cala a boca, Smausnak. Havia coisas mais importantes que eu precisava dizer. Mas, assim que eu estava prestes a falar, as sobrancelhas de Nola franziram enquanto ela olhava para mim e dizia: Irmão, isso não é legal. HM. Levantando o dedo, Nola disse: Você não pode dizer cala a boca. Cala a boca é uma palavra feia. Minha boca se contorceu. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Nola apontou na direção de Smausnak. Mamãe disse que você deve pedir desculpas se disser palavras feias. Mais uma vez, minha boca se contorceu. Mordendo os lábios e olhando para Nola, que tinha uma expressão séria no rosto, meus ombros caíram e eu soltei um longo suspiro. Tudo bem, tá bom. Virando a cabeça para olhar para Smausnak, que estava olhando para Nola com lágrimas nos olhos, minha mão direita tremia incontrolavelmente. Respirando fundo, eu disse: Tudo bem, Smausnak, eu sinto muito pelo que eu disse antes. Parecendo se divertir com a situação, o queixo de Smausnak se ergueu e uma expressão benevolente apareceu em seu rosto. Está tudo bem. Sem ressentimentos. Meus dentes se cerraram ao ver isso. No entanto, percebendo que Nola ainda estava na sala, só pude ceder e a coloquei em um assento ao meu lado. Seja uma boa menina e sente-se aqui. Se possível, eu não queria que ela estivesse aqui, mas como todos estavam reunidos na sala e não havia ninguém do lado de fora para supervisioná-la, só pude deixá-la ouvir a conversa. Ainda assim, eu não ia simplesmente deixá-la ouvir a conversa. Assim que ela se sentou, entreguei meu celular a ela. Vou ter uma conversa importante agora, então brinque com meu celular. 1. Pegando meu celular, Nola assentiu obedientemente. Sorri ao ver isso. Então, levantando minha mão, uma pequena barreira transparente se formou ao seu redor, bloqueando todo o som vindo de fora. Isso deve servir. Satisfeito, voltei a olhar para os outros. Colocando as mãos na mesa e me inclinando para a frente,
Respirei fundo. Asterisco puff asterisco. Justo quando eu estava prestes a falar, do nada, fumaça começou a se espalhar pelo ar. Não precisei nem olhar para entender quem era o responsável por isso. Fechando os olhos, eu disse lentamente: Leopold, pelo amor de Deus. Por favor, coloque o cigarro para baixo. Já havia sido informado por Smalsnak o quanto Leopold havia se tornado viciado desde que voltou de Sanor, e a princípio, eu não acreditei em Smalsnak. Não, na verdade, eu não queria acreditar. No entanto, olhando para Leopold na minha frente, só pude balançar a cabeça em segredo. Asterisco puff asterisco. Tá bom. Tomando mais uma pequena tragada do cigarro que segurava, Leopold olhou para Nola antes de jogar o cigarro para longe. Obrigado. Agradecendo a Leopold e certificando-me de que não havia mais nada que eu precisasse prestar atenção, comecei a falar. Muitos de vocês provavelmente estão se perguntando sobre o que está acontecendo no mundo atualmente e o que é essa grande fissura no céu. Bem, eu tenho algumas boas e más notícias para todos vocês. Fazendo uma pausa, bati os lábios juntos. A boa notícia é que a situação não é tão grave quanto vocês pensam. Nos próximos anos, não haverá muitas mudanças no mundo, a não ser pelo fato de que a densidade de mana está aumentando lentamente. Na verdade, vocês poderiam dizer que isso é uma coisa boa. Com o aumento da densidade de mana, não só seria mais fácil para as pessoas avançarem para o próximo nível, mas também a velocidade com que elas avançariam aumentaria. Levantando a cabeça, meus olhos pararam em Smalsnak e Ryan. Vocês sabem como o limite de talento é medido? Eu sei a resposta para isso. Ryan respondeu entusiasticamente enquanto abaixava o console de jogos que tinha em mãos. Oh, vá em frente. Colocando o console de jogos na mesa, Ryan se sentou direito e começou a explicar. John Nook me contou isso quando eu estava em Isanor. Há vários fatores que podem medir o limite de talento de alguém. No entanto, o fator mais importante é a taxa de absorção de mana. Sim, isso mesmo. Ouvindo as palavras de Ryan, eu assenti com a cabeça. Havia muitos fatores que determinavam o limite de talento de alguém. No entanto, o principal era a taxa de absorção de mana. Normalmente, quanto maior a taxa de absorção de mana, maior o talento. No meio dos meus pensamentos, Ryan continuou. Correlacionando a densidade de mana no ar com a taxa de absorção de mana do usuário, podemos determinar o limite de talento de alguém. A taxa de absorção de mana está geralmente ligada ao espectro genético do usuário, portanto não pode ser alterada por fatores internos. Há um limite de mana que podem absorver de uma só vez, e portanto, comparando os dados com a densidade de mana no ar, uma estimativa do potencial de alguém pode ser medida. Deixando isso de lado, há uma correlação positiva geral entre densidade de mana e absorção, ou seja, quanto maior a densidade de mana, maior a absorção. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Ryan ao terminar sua frase. No entanto, antes que ele pudesse se alegrar totalmente, Smalsnak balançou a cabeça. Ryan, você está esquecendo de algo. Oh! Virando a cabeça para encarar Smalsnak, Ryan inclinou a cabeça em confusão. Levantando a sobrancelha, Smalsnak o olhou com uma expressão que dizia: você não está esquecendo de algo importante. Ah, certo, quase esqueci. Bateu o punho na palma da mão, e os olhos de Ryan brilharam. Ao medir o limite de talento de alguém, a estrutura biológica do usuário também é levada em conta. Para aqueles com baixas taxas de absorção de mana, uma vez que a mana dentro de seus corpos atinge certo limite, a taxa de crescimento deles também estagna. Impressionante! Ouvindo a conversa deles, fiquei agradavelmente surpreso. Parecia que não tinham passado seus dias em Enlow em vão. O que disseram era verdade. Com a fissura no céu aumentando a densidade de mana no ar, a avaliação de talento dos indivíduos agora precisaria ser reavaliada, já que o limite havia sido elevado. Claro, isso se aplicava principalmente aos indivíduos de nível mais baixo. Para os indivíduos de níveis mais altos, embora também experimentassem uma mudança, não seria tão drástica quanto para os indivíduos de níveis mais baixos. No entanto, mesmo que eles experimentassem uma mudança, isso não chegaria a quebrar o limite de talento. Apenas eu poderia fazer isso, pois consumi a semente do limite. Sem ela, ninguém poderia realisticamente ultrapassar o limite. Sorrindo secretamente, acenei com a cabeça para Ryan. Isso mesmo, Ryan. Massageando o queixo, perguntei. Agora, hipoteticamente, o que vocês acham que acontecerá se a densidade de mana no domínio humano continuar aumentando ao longo dos anos? Antes que Ryan pudesse responder, Smalsnak interveio e respondeu. Bem, isso é simples.
Todos vão subir de nível mais rápido e as pessoas que antes achavam que estavam limitadas pelo seu talento se verão superando seu limite de talento. No meio da frase, os olhos de Smausnak se abriram amplamente. Espera, você está dizendo que é isso que está acontecendo agora? Correto. Feliz que Smausnak tivesse entendido, continuei a explicar. O que está acontecendo atualmente é o prelúdio muito inicial do terceiro cataclismo, e o último cataclismo antes que o Rei Demônio finalmente entre neste mundo. Assim que minhas palavras se apagaram, a sala instantaneamente ficou tensa. No entanto, antes que alguém pudesse entrar em pânico, rapidamente os tranquilizei. Não se preocupem, o terceiro cataclismo ainda está bem longe. Eu diria que acontecerá em 5 anos. De acordo com minhas memórias, esse evento significava o despertar do Rei Demônio, e pelo que me lembrava, levou cerca de 5 anos para ele ascender à Terra assim que a fissura no céu apareceu. Mesmo sabendo que não poderia confiar cegamente nas memórias em minha cabeça, não achava que essas memórias estivessem erradas. Como o objetivo da outra entidade era derrotar o Rei Demônio, não pensei que a informação estivesse errada. Dito isso, com a densidade de mana no mundo aumentando, em cerca de 1 ano, a paz que estamos vivendo atualmente irá desmoronar à medida que mais masmorras aparecerão, e sobrecargas de masmorras, que antes eram consideradas inofensivas, se tornarão uma grande ameaça para o mundo. Fechando os olhos, sentei-me na cadeira atrás de mim. Inclinei-me para trás na cadeira e olhei para todos os presentes. Não pensem muito sobre o futuro. Seu trabalho é simples, e isso é melhorar o máximo que puderem. Vocês, incluindo eu, ainda são fracos demais para se preocupar com o futuro. Eu odiava dizer isso, mas essa era a triste realidade. No momento, todos ainda eram fracos demais para se preocupar com o Rei Demônio e o iminente terceiro cataclismo. En e Ava ainda estavam no rank C+, Leopold estava no rank B-, Smausnak e Ryan ainda não estavam ranqueados. Havia também Angélica, que era rank A, mas sua situação ainda era desconhecida, já que o contrato iria expirar em menos de 2 anos. Espero que ela decida prorrogar o contrato. No entanto, a possibilidade de ela não fazê-lo ainda existe, então não posso me empolgar muito. Deixando Angélica de lado, era um grupo relativamente forte, mas ainda estava longe de onde eu queria que estivessem. Tap, tap, tap. Batendo com o dedo na mesa, abri os olhos. Não vou dizer muito mais. No entanto, essa fissura é uma oportunidade. Uma oportunidade para todos se tornarem mais fortes. Realmente seria um desperdício deixar essa oportunidade passar. Capítulo 465. Mudanças 1. The Author's POV. Tud. Ao pousar suavemente no chão, o cabelo de Mônica caiu delicadamente sobre seus ombros. Abrindo os olhos, ela baixou a cabeça e olhou para sua mão. Então é assim que se sente ao alcançar o rank SS-. Ela murmurou em voz baixa. A sensação era completamente diferente de quando ela estava no rank S+. Ela não conseguia explicar direito, mas se tivesse que colocar em palavras, parecia que sua conexão com o mana no ar havia melhorado significativamente. Com apenas um pensamento, ela conseguia manipular o mana ao seu redor como quisesse. Levantando a mão, ela a agitou no ar. O que se seguiu ao simples gesto foi uma cena incrível. No momento em que a mão de Mônica se movia para a direita, as partículas vermelhas que flutuavam à sua frente congelaram no ar. Em seguida, como se a mão de Mônica fosse um imã, todas as partículas correram em direção a ela. Uma fina camada de um vermelho brilhante logo se formou em sua mão, criando uma espécie de manopla. Olhando para sua nova manopla, um olhar de espanto apareceu no rosto de Mônica. Então é assim que se sente realmente aglomerar mana. Aglomeração de mana. Uma técnica que ela conseguiu replicar quando estava no rank S+, e que deveria ser algo que apenas rankers SS podiam usar. Se antes sua técnica era pouco refinada e ainda fraca, agora não era mais assim, já que o gasto de mana havia diminuído drasticamente, assim como o poder contido nela. Fechando e abrindo as mãos repetidamente, Mônica olhou para o céu enquanto suas pupilas começaram a brilhar com um brilho alaranjado. Arqueando as costas, Mônica apertou os punhos o mais forte que pôde e socou em direção ao céu. No exato momento em que ela socou, o espaço ao seu redor se distorceu e um imenso feixe laranja disparou em direção ao céu com uma velocidade e poder sem precedentes. Bom! Uma explosão estrondosa, semelhante ao som da quebra da barreira do som, ecoou pelo céu enquanto rajadas de vento pressurizado começavam a se expandir da área onde Mônica socou, se espalhando pelo céu como anéis em constante expansão. Nada mal. Observando o céu, Mônica murmurou em um tom satisfeito. Vamos tentar adicionar um pouco mais de poder. Ainda empolgada com seu novo poder,
Mônica decidiu testar suas habilidades mais uma vez. Arqueando o corpo para trás mais uma vez, as partículas vermelhas flutuando no ar se reuniram ao seu redor em um ritmo ainda mais rápido enquanto o brilho em seu braço intensificava consideravelmente. Como resultado, a manopla em seu braço engrossou. Não demorou muito para Mônica reunir mana suficiente para liberar mais um ataque, porém, assim que estava prestes a socar o ar novamente, uma voz ecoou à distância. Mônica, pare! Franzindo a testa, Mônica olhou na direção da voz e lá viu Donna observando pela janela de vidro do prédio em que estava anteriormente. Donna! No momento em que reconheceu Donna, seus olhos voltaram à cor normal e o brilho em sua mão desapareceu. O que houve? Mônica perguntou curiosamente, olhando para Donna. Em resposta à sua pergunta, Donna olhou para o chão. Deu uma olhada por si mesma. Seguindo sua linha de visão, o rosto de Mônica congelou. O que? Observando a multidão de pessoas que a encaravam de baixo, Mônica percebeu finalmente o quanto havia causado uma cena. Eu fiz besteira. Pinçando o nariz de vergonha, Mônica deu um passo no ar e apareceu na frente de Donna. No momento em que apareceu na sala, imediatamente se desculpou. Desculpe. Não sou eu a quem você deve se desculpar. Donna respondeu, soltando um longo suspiro e se sentando novamente no sofá. Assim que se sentou, seu olhar parou em uma taça de vinho inacabada que estava descansando na mesa à sua frente. Movendo o corpo para frente, Donna pegou a taça e se recostou na cadeira. Dando um gole no vinho e saboreando o gosto, Donna olhou para Mônica. Rank SS- aos 32 anos, você realmente é um monstro. MHHH, não é bem assim. Mônica balançou a cabeça ao ouvir o elogio de Donna. Sentando-se na cadeira em frente a ela, observou a fenda no céu. Você também sentiu, não é? O fato de que o mana no ar de repente se tornou mais denso. Dando mais um gole no vinho, Donna acenou com a cabeça. Sim. Estalando os lábios e colocando a taça de vinho na mesa, o rosto de Donna se tornou sério. Já entrei em contato com a União e Douglas sobre a situação. Eles me disseram que atualmente não sabem nada sobre a fenda e que ainda estão estudando isso. Por enquanto, nos disseram para ficarmos parados e conservarmos nossas forças caso algo ruim aconteça. É uma boa ideia. Mônica acenou com a cabeça. Franzindo a testa, Donna decidiu mudar de assunto. Deixando isso de lado, agora que você alcançou o rank SS-, provavelmente não poderá me ajudar com o pedido que fiz anteriormente. Você está certa. Mônica fez uma expressão desconfortável ao responder. Coçando o pescoço, olhou para a fenda no céu e murmurou suavemente. Você não pode me culpar por isso. Com ambos os dedos indicadores se tocando, Mônica fez um biquinho. Você sabe que eu realmente não posso controlar o fato de que uma enorme fenda apareceu no céu e a densidade de mana do mundo aumentou repentinamente. Não, eu sei que você não é a culpada. Compreendendo completamente a situação de Mônica, Donna não a culpou pela situação. Igualmente olhando para a fenda no céu, continuou. Essa é uma situação que nenhum de nós poderia prever, é uma pena que você não possa me ajudar. A situação teria sido muito mais fácil se você estivesse ajudando. Espere. Cortando Donna, a cabeça de Mônica se virou em sua direção. Estalando os dedos, ela de repente disse. Donna, há um substituto perfeito para mim. Bem, não perfeito. Afinal, ninguém pode me substituir. De quem você está falando? Não é óbvio. Com um sorriso misterioso, Mônica se recostou na cadeira e cruzou os braços. Embora ele não seja tão bom quanto eu, ele deve ser bom o suficiente para te ajudar. Além disso, a missão nem é tão difícil, e ele nos deve isso por termos ajudado ele. Ah! No momento em que Donna ouviu a última parte da frase de Mônica, seus olhos se abriram enquanto ela finalmente entendia. O sorriso no rosto de Mônica se alargou ao ver isso. O que você acha? Ele é o substituto perfeito, não é? Recuando o cabelo, Donna estalou os lábios antes de fechar os olhos e acenar com a cabeça. Eu odeio admitir, mas sua sugestão é bem boa. Oi, não precisava disso. Ignorando Mônica, Donna se levantou. Pegando o telefone, assim que estava prestes a discar um número, ela decidiu baixar o telefone. Sabe de uma coisa, não acho que seja o momento certo para contar a ele. Vou ligá-lo mais tarde para falar sobre a situação. Handover. Olhando para o identificador de chamada que estava prestes a pressionar, Donna sorriu. Vou dar a ele mais tempo para descansar, afinal, ele deve estar cansado depois de tanto tempo fora.
Seria injusto da minha parte arruinar seus dias de paz. Asterisco, asterisco, asterisco. Parece que a situação se acalmou. Vendo que não havia mais tremores, finalmente relaxei e olhei para os outros. Após minhas palavras, todos conseguiram se acalmar, e ninguém estava mais tão tenso quanto quando a situação ocorreu. Olhei na direção de En, apertei meu bracelete e joguei algo em sua direção. En, pega. O quê? Pegando de surpresa, En, que estava com os pés na mesa, quase caiu da cadeira. Cuidado! Felizmente para ele, Ava estava sentada ao seu lado. Colocando a mão atrás da cadeira, ela conseguiu estabilizar a cadeira em que ele estava sentado. Graças a isso, En conseguiu pegar facilmente o que joguei para ele. Assim que conseguiu pegar o que lhe joguei, ele lançou um olhar grato para Ava. Obrigado! Entretanto, Ava não parecia muito satisfeita com En, balançando a cabeça. Não te disse para sentar direito antes? O que isso tem a ver com qualquer coisa? Eu não esperei que ele jogasse algo em mim. Eu apenas fiquei surpreso. Claro! Ignorando suas palavras e ainda sentado com as pernas na mesa, En virou a mão e abriu a palma, revelando um pequeno frasco hexagonal. O que é isso? Ele disse curiosamente enquanto examinava o conteúdo do frasco. Inclinando a cabeça de lado e levantando a cabeça para olhar o fundo do frasco, a expressão de confusão em seu rosto só se aprofundou. Sorrindo ao ver isso, eu disse: En, você deveria ter um pouco mais de cuidado com isso. Por quê? Bem, porque eu realmente não gostaria de brincar com a única coisa que pode curar seu pai. No momento em que minhas palavras se apagaram, para minha diversão, o rosto de En mudou drasticamente, sua boca ficou aberta e seus olhos se arregalaram. No entanto, o que se seguiu foi o som de algo caindo no chão, já que En deixou cair o frasco sem perceber. Não o... Clank! Clank! Com um barulho alto, o frasco pulou para cima e para baixo no chão enquanto o rosto de En se esvaziava de toda a cor. Pulando de sua cadeira, ele rapidamente agarrou o frasco e o segurou entre as mãos como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Observando a cena da minha cadeira em silêncio, honestamente não consegui encontrar as palavras certas para dizer. Olhando ao redor, percebi que não era a única pessoa sem palavras, pois quase todos olhavam para En com a mesma expressão. A primeira a quebrar o silêncio foi Ava, que cobriu o rosto com as mãos. En, você é idiota? Não te disse literalmente para sentar direito. Fiquei surpreso, tá bom? O rosto de Ava se contorceu ao ouvir sua resposta. Surpreso com o quê? Eu te disse 2 vezes para sentar direito. O que a posição sentada tem a ver com o fato de que eu fiquei surpreso? Você. Observando os dois, soltei um suspiro. Calma, vocês dois. Então, voltando a olhar para En, disse rapidamente. Por enquanto, é melhor você colocar o frasco dentro do seu espaço dimensional. Felizmente para ele, o frasco era feito de um vidro especial, então era extremamente durável. Mesmo se caísse do topo de um prédio, o vidro não quebraria. Sim, sim. Balançando a cabeça repetidamente, En rapidamente guardou o frasco. Assim que guardou o frasco, soltei outro suspiro, desta vez de alívio. Voltando minha atenção para Nola, que estava com a língua para fora enquanto inclinava o corpo para os lados jogando um jogo, quase deixei escapar uma risada. Acenando com a mão e removendo a barreira ao redor dela, coloquei a mão sobre a cabeça de Nola e a acariciei. Nola, está na hora de ir para casa. Desligue o jogo. 1. Esfregando os olhos, Nola acenou com a cabeça. Colocando o telefone de lado, estendeu as mãos em minha direção. Sorrindo, primeiro peguei meu telefone de volta antes de pegá-la pelas axilas. Assim que a peguei, olhei para os outros na sala. Certo, acho que já dei a vocês uma visão geral da situação. Vou me retirar agora. Virando-me, fui em direção à saída da sala. No entanto, assim que estava prestes a sair, de repente lembrei de algo e meus passos pararam. Certo, antes de ir, quero que vocês tenham algo em mente. A menos que seja uma emergência, por favor, não me contatem na próxima semana ou algo assim. Por quê? Smausnak perguntou curiosamente. Olhando para o teto da sala, fiz biquinho e respondi. Acho que vou tirar férias.